termina a grande escola alemã, né? A Escola Histórica Alemã de Economia. Terminamos. E vamos agora para a escola institucionalizada, né? Ou seja, ou institucionalista, né? Então, que escola é essa? A escola institucionalista, né? Então, aí a gente vai falar um pouco dessa nova escola, essa escola institucionalista, né? Então, vocês vão ter aí o norte-americana, né? No caso dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai falar, estamos falando agora da escola institucionalista, isso, norte-americana. Então, no caso dos Estados Unidos, né? Thorstein Buden Veblen, né? Pode ser considerado tanto representante autêntico da escola histórica como fundador de uma nova linhagem de análise econômica. O Veblen afirma que o método adotado pelos clássicos e neoclássicos é teleológico, isto é, apresenta uma formulação ou interpretação do passado que visa justificar o presente. Então, Veblen argumentou que as determinações que influenciam a ação humana não podem ser reduzidas a um único fator, pois, em geral, tais fatores são variados e complexos. A opção de consumo, diferentemente do que pensavam os neoclássicos, está bem longe de ser um ato racional e consciente, pois também influenciado por fatores de ordem inconsciente, inviabilizando a ideia de cálculo racional. Então, o conjunto do pensamento de Veblen está reunido num grande número de obras, entre quais podemos destacar, né, a teoria, né, laissez-faire, né? Então, entre outras obras. Então, Veblen emprega todo o seu sarcasmo, ironia, né, e agudo senso de observação para produzir uma brilhante análise sobre os rentistas nova-iorquinos e sobre o sistema de controle ideológico do capitalismo, né? Então, Veblen analisa vários aspectos do desenvolvimento capitalista. Uma das principais teses apresentadas por ele é que o desenvolvimento tecnológico é responsável pelas transformações sociais, né? Então, ele vai falar da emulação pecuniária, também vai falar da emulação pecuniária, onde ele defende que os bens materiais, sejam eles adquiridos agressivamente, né, por esforço próprio, sejam adquiridos passivamente por herança por outros, torna-se a base convencional da honorabilidade. A riqueza no início valiosa, simplesmente como prova de eficiência, se torna um entendimento popular, é isso, um ato meritório por si mesmo. Então é o seguinte, a riqueza é agora coisa honrosa, né, intrinsecamente, e confere honra ao seu possuidor. Então, por meio de um novo refinamento, a riqueza adquirida passivamente por transmissão de antepassado ou de outros antecessores se torna, logo ainda mais honrosa do que a riqueza adquirida por esforço próprio. Esse desenvolvimento está, contudo, né, no estágio posterior da evolução da cultura pecuniária, e dele fala-se no seu devido tempo, né? Então, veja só, então ele traz aí uma abordagem, então, os princípios da escola institucionalista alemã, né, os princípios da escola institucionalista norte-americana apresentados no livro de economia, né, behaviorista, né? Então, cito o seguinte: o comportamento deve ser o tema central da economia.
Comportamento econômico, além de ser racional, é determinado também pelos costumes, hábitos e tradições. O objetivo principal da análise econômica é explicar como esses valores interferem na vida econômica, como os valores que orientam a ação, o comportamento, né? E o comportamento muda. As generalizações da análise econômica devem ser relativas ao tempo e ao lugar, não é isso? Então veja, situações de desequilíbrios são de natureza do sistema econômico, não constituindo uma anomia ou uma anomalia, né? Então, isso aí ele diz que em situação de desequilíbrio são de natureza do sistema econômico, não constituindo uma anomalia. Então, o sistema econômico, ele é constituído de quê? Por grupos e agentes com interesses distintos. Eles se encontram em permanentes disputas, visando concentrar poder para promover o que seus interesses em detrimento dos demais grupos agentes. O objetivo da análise econômica descreve os conflitos e as lutas que os agentes travam, né, pelo controle e pelo poder. Como a vida econômica dos Estados Unidos tornou-se o que? Inseparável do comportamento político e social. Ela só pode ser compreendida adequadamente com uma abordagem integrada entre a economia, a política e a sociologia. Então, esses três campos eles vão agir de forma harmoniosa, né? Então vem aí o Wesley Clay Mitchell. Então quem é esse cara? Um economista norte-americano, né? Wesley foi aluno de Veblen, né? Obteve seu doutorado na Universidade de Chicago, né? Onde chegou a lecionar, desenvolveu atividade de ensino e pesquisa na universidade, né? Então, numa pesquisa ampla, né? As contribuições de Mitchell, né? Wesley Mitchell, para o pensamento econômico, situa-se em dois planos fundamentais. Primeiro, ele pode ser considerado o economista que atendeu, como nenhum outro até então, a uma demanda muito reivindicada no decorrer do século XX, de conciliar os enunciados teóricos às pesquisas quantitativas, partindo da análise Veblen sobre os ciclos econômicos, conduziu estudos quantitativos e estatísticos num grau de profundidade inédito que o tornou um dos principais especialistas sobre o tema. Veja só, então, Mitchell identifica como objetivo do estudo a exposição de ideias, de dados que expliquem os motivos e ciclos regulares de prosperidade, crise, depressão e reativação das atividades presentes no mundo moderno, né? Então, para o autor, o trabalho consistia em descobrir as séries que são comuns a cada uma das etapas das crises econômicas. O conjunto de séries a ser elaborado deveria reunir os dados que guardavam relação direta com o lucro e a falência das empresas. Estava dividido em três grupos, hein? Estava dividido em três grupos. O conjunto de séries a ser elaborado deveria reunir os dados que guardavam a relação direta com o lucro e a falência das empresas. Estava dividido em três grupos. Série de preços responsáveis pela receita e despesas, série relativa ao volume de vendas e margem de lucro, série relativa ao fluxo de caixa de crédito.
Então, é interessante acentuar aqui o seguinte, né? Seu levantamento mostraram que a fase da acumulação, prosperidade, parte da condição herdada da depressão. À medida que a prosperidade aproxima do ápice, criam-se as condições de crise. Crise se instaura quando parte paralelamente ao processo de ajuste financeiro, ocorre uma mudança na natureza da atividade econômica. Então, desse ponto em diante, a situação pode evoluir em duas direções. O crédito torna-se mais escasso, os juros sobem e o desemprego aumenta, mas a falência não se generaliza. Não há corrida aos bancos e atividades econômicas, não sobre ruptura. Então, se o processo de ajuste financeiro atingir um certo ou um setor, atingir um certo setor excessivamente fragilizado, ou uma grande corporação, e desencadear a falência, o sistema bancário será submetido a uma pressão aguda por crédito e por um movimento de saques e depósito, né? Então, no final do pânico, ingressa-se num período de depressão, caracterizado pela falência de inúmeras empresas, desempregos em grande escala, né? Queda generalizada da demanda, dos investimentos, dos preços, os quais também nessa fase caem com velocidades diferentes em cada setor. E após 2 ou 3 anos, né, a demanda de bens de consumo corrente e o crescimento natural da população induzem a uma progressiva reativação das atividades. Então, Mitchell conclui afirmando que a melhor forma de estudar os ciclos econômicos é analisá-los do ponto de vista da acumulação de capital. Então, vem a nova sociedade capitalista de John Kenneth Galbraith, né? Então, na realidade, o que ele defende? Na obra, aí vem só. Então, na obra o American Capitalism, o capitalismo americano, né? Então, Galbraith faz uma crítica à concepção neoclássica do mercado, né? Ele faz uma crítica à concepção neoclássica de mercado, né? Empreende uma análise concreta de realidade, né, econômica norte-americana, né? Procura explicitar o papel desempenhado pelas grandes corporações e propõe forma de organização, e ação para enfrentar o poder dos monopólios que exerce no mercado dos Estados Unidos, né? Então, ele argumentava que, no caso dos Estados Unidos, o desenvolvimento econômico, né, e a concorrência conduziram, do lado da produção, a um processo de incorporação das empresas menores, né, pelas maiores. Então, as empresas menores foram sugadas pelas maiores, cujo resultado foi a formação de grandes corporações monopolísticas, né? Então, Galbraith sugere que esse paradoxo poderia ser superado se os investimentos destinados à produção de artigos de luxo fossem redirecionados e transformados em investimentos públicos voltados para a promoção do bem-estar social. É isso, muito interessante, né? Então, Galbraith desenvolveu 3 ideias, né? Retomar a crítica aos neoclássicos, negando que o modelo de livre comércio, de livre mercado, correspondia ao padrão ideal de eficiência econômica e que a intervenção dos estados seja prejudicial
ao sistema. Ele argumenta que o desenvolvimento econômico e o colapso do livre mercado, é isso, alteraram profundamente as relações de poder no interior das empresas da sociedade. Afirma que essas transformações repercutem profundamente na sociedade, à medida que o papel central desempenhado pela tecnologia leva a uma redução do contingente operário e enfraquecimento dos organismos de representação, né? Então, pessoal, eu fico por aqui, né? Então, agradeço aí, nós tentei de forma bem pragmática, mas tentei resumir aí essa escola histórica alemã de economia. Tentei também falar um pouco sobre a escola institucionalista, né? Americana, né? A escola institucionalista, né? Norte-americana, né? Então espero que vocês aproveitem esse conhecimento, leiam aí os textos que foram enviados, né? Então, para que vocês possam, juntamente assistindo esse vídeo, obter maiores conhecimentos. Muitíssimo obrigado, você que está nesse exato momento me assistindo essa aula, muitíssimo obrigado. É isso. Espero que você aproveite bem esse conhecimento aqui apresentado. Um fortíssimo abraço do professor de Economia Política, né? Professor Cláudio Nascimento. Obrigado, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Saiba que você é muito especial para mim. Você é muito especial, é isso. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.